Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. C'est la leçon 3 de l'unité 3, le module A1.1. É a lição 3 da unidade 3 e o módulo A1.1, iniciante, ok? Você não enjoou um pouco da minha voz? Enjoou, né? Se você está enjoado, isso significa que você está fazendo os exercícios. Então isso é muito bom, eu fico feliz. É para ficar enjoado mesmo. Ok? Donc le cahier d'exercice, on peut commencer. C'est parti! Et on commence avec les instructions générales. Donc, você precisa do seu caderno de exercício, claro. A gente vai começar na página 38. D'accord? Você vai precisar também do seu livro de aula, sempre. Les écouteurs, si tivesse, é melhor. Les feuilles de papier, que são os rascunhos. Le stylo ou crayon pour écrire toutes les réponses. Super important. Esses bichinhos, sempre eu lembro, é bom desligar. Fica aqui só comigo. Se é 25 minutos, 30 minutos, não vai acontecer nada. Depois você pega novamente, ok? Então tenta desligar mesmo, porque você vai precisar de focus e concentração. Quanto mais você vai se concentrar, parece, eu repito sempre, porque parece muito bobo, muito chato de repetir, mas sem concentração. Se você não está concentrado hoje, fecha o vídeo, faz amanhã. Não tem problema, não tem tempo, ou às vezes não tem, mas vamos tomar nosso tempo, né? Mas você realmente precisa de concentração, tanto no caderno de exercício, do que em sala de aula também, né? Claro, né? On commence la classe des exercices, ok? Donc c'est parti. Leçon 3. Le titre, c'est prendre de nouvelles habitudes. Ok? É o mesmo título que você viu em aula, só acompanhando, ok? Donc on commence avec le premier exercice. Et c'est l'exercice de vocabulaire. Apprenez le vocabulaire. Écrivez toute la tradução. Você vai só escrever a tradução dessas duas colunas. Ok? Você já está acostumado, hein? Você vai ver a pronúncia comigo depois na correction. D'accord? Donc, vidéo sur pause. Fais l'exercice. Se voit la correction. C'est parti. Voilà, correction du vocabulaire. Donc, c'est au gabarito. Ça va, tranquille? Você precisou do Google Tradutor. Donc, on va répéter les deux colonnes. Vamos lá repetir em voz alta, mesmo se o seu vizinho vai pensar que você é maluco. Mas tudo bem. Por que tá falando francês sozinho aí? Pirou. Ok, donc on y va. C'est parti. Répète. Douche. Salle de bain. Confiture. Fraise. Cerise, matin, soir. Deuxième colonne, segunda coluna. C'est bon? Ó, a primeira tá difícil. Repetir duas vezes. Répète. Prendre. Prendre. C'est difficile, ça c'est difficile. Hein? R, les R avec les P, les R avec les D, c'est très difficile. Prendre. Adorer, attendre, préférer, avoir faim, juste. Ça va? Bien répété, se precisar voltar, você volta e faz de novo, não tem problème. Donc c'est bon, après le vocabulaire, continue, prochain exercice. Allez! Et c'est l'exercice numéro 2. Olha a câmera, porque você vai assistir um videozinho. Vérifier la compréhension de la séquence 8. Qui fait quoi? Você vai verificar a compreensão da sequência 8. Quem faz o quê? Você já viu esse vídeo na sua aula, mas tudo bem, vamos ter outras perguntas sobre isso. Então é para reforçar mesmo. Ok? Eu vou passar o vídeo e você vai preencher esse aqui. Olha o exemplo. Il prend juste du café. Quem prend juste du café? É Ludo. Ok? Então você vai. Elle fait de la confiture de fraise. Quem faz a geleia de morango? Aí você anota as pessoas que fazem essas coisas. Vidéo dans 3
2, 1, c'est parti. Et Sylvain, toi, troisième plongée, paf, 2 requins du Groenland. Ouais, c'est clair. Désolé, il est 8h15. Je voudrais voir Plus belle la vie. Hein? Je crois que c'est une des plus belles plongées de ma vie. C'est quoi? Une série. La série préférée de ma grand-mère. Elle adore. Moi, je n'aime pas du tout. Mais ce soir, il y a un bon film. À quelle heure? Attends. À 10h30. Oula, c'est tard. Demain, je travaille à 8h. Tu vas où? Prendre une douche? Ah non. Toi, tu prends ta douche le matin. Ou alors, tu attends. Ok. J'attends. Qui est dans la salle de bain? C'est moi. Oh non. Monsieur Dubrouk, vous avez de la confiture de fraises. Non, merci. Je n'ai pas très faim. C'est ma confiture, avec les fraises de mon jardin. Mamie, il ne prend pas de confiture. Moi, le matin, je prends juste un café. Juste un café? C'est pas bien ça. Il y a aussi de la confiture de cerises. Avec les cerises de son jardin. Mamie, arrête. Il prend juste un café. Voilà, correction de la compréhension de l'exercice 2. Donc, A, il prend juste du café Ludo, ok, c'est l'exemple. B, elle fait de la confiture de fraises, c'est Madame Dumas. C, il prend sa douche le matin, c'est Greg. D, elle regarde Plus belle la vie, c'est Madame Dumas. Et E, elle aime les bons films, Mélanie. Se você assistiu esse vídeo em sala de aula, aí ficou mais fácil. E se fosse a primeira vez, bom, eu acho que não é tão difícil assim. Se você não entendeu nada e que não responder a nada, aí tem problema. Il y a un problème. Mas eu acho que não é seu caso. Eu tenho certeza que não. C'est bon, on peut continuer? On continue. Exercice numéro 3, page 38. Donc, classer les mots de la liste. La liste, c'est... Você pode repetir comigo a lista. Cinéma, déjeuner, concert, douche, petit déjeuner, théâtre, confiture, dîner, télévision, musique et film. Você vai classificar essa lista como na activité culturelle. O que tem de activité culturelle aqui? Aí você coloca. E o que tem de activité à la maison? Às vezes pode ter os dois. Ok? Donc ça c'est facile. Hein? Donc, vidéo sur pause, fais l'exercice et correction après. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 3. Donc classer les mots de la liste. A, activité culturelle. Cinéma, concert, théâtre, télévision, musique, film. Pode considerar televisão, às vezes, como cultural, né? Às vezes tem bobaginha, mas às vezes tem programa cultural, né? Tem até canal. Ok, donc B, activité à la maison. Donc déjeuner, douche, petit déjeuner, confiture, dîner et télévision, musique et film.
Agora é tudo à la maison. Coisa da pandemia, é tudo à la maison, né? Mas, claro que você pode ter também cinema à la maison, teatro é um pouco mais difícil, concert aí é fora, né? Normalmente. Mas os outros, déjeuner também pode ser fora de casa, mas aí não é uma atividade culturelle, ok? Donc era só para classer. C'est bon? Pas difficile ça, non? Donc on peut continuer. On continue. Exercice numéro 4. Compléter avec un peu, beaucoup, pas du tout. Ó, quando tem o plus, é un peu. Quando tem o plus, plus, é beaucoup. E quando tem o menos, nem um pouco. Ok? Goût e gostos. Aí você vai só colocar que nem o exemplo. Ó, l'exemple. Ah, les films. Les films plus, plus. Donc c'est beaucoup. Né? J'aime beaucoup les films. Você vai construir a frase com as informações do moins, do plus, au plus, plus. D'accord? Facile, hein, ça. Donc, c'est bon. Vidéo sur pause. On fait l'exercice. À la correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 4. Donc, A, les films. J'aime beaucoup les films. C'est l'exemple. B, je n'aime pas du tout l'opéra. OK? C, le théâtre, plus. Hein, j'aime un peu le théâtre. D, le football, plus, plus. J'aime beaucoup le football. E, le rap, plus, plus. Même chose. J'aime beaucoup le rap. Et F, la musique électronique, plus. J'aime un peu la musique électronique. Attention, non électronique. Électronique. Voilà. C'est bon? On peut continuer? On continue avec la grammaire. Page 39. Pagina 39. Exercice numéro 1. Compléter avec qui, quand, qu'est-ce que, à quelle heure. D'accord? Facile ça, hein? Aí você vai preencher na lógica da frase. Aí você faz A, B, C, D, E, F. Ok? C'est bon? Vidéo sur pause. Fais l'exercice. Et après, pour la correction, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 1 de grammaire. Donc, A, qui parle? Ouais. D'accord? Qui parle? B, à quelle heure commence l'émission? C, qu'est-ce que vous regardez? D, quand finit la série? E, qui va au concert? Et F, qu'est-ce que vous écoutez? D'accord? Ça va? Tranquille ça, hein? On peut continuer. Prochain exercice. Allez! L'exercice numéro 2. Compléter la question avec qui, quand, qu'est-ce que, à quelle heure. Ok? Mais ou menos o mesmo exercício. Donc, un dimanche au petit déjeuner. Um domingo qualquer no café da manhã. Ok? Donc, você vai só completar na lógica do... É um diálogo, né? Que se tu fais aujourd'hui, je fais un tennis. Eu já entreguei. Tá vendo? Eu vou cortar. Na edição eu vou cortar, porque eu entreguei. Ok. Donc, vamos lá. Vidéo sur pause. Fais l'exercice. C'est parti. Voilà la correction de l'exercice 2. Donc, un dimanche au petit déjeuner. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Que eu entreguei, hein? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais un tennis. Avec qui? Avec Margot. À quelle heure? À 11 heures. Quand est-ce qu'on va au cinéma tous les deux? À la séance de 16 heures. Ça va? C'est bon, c'était tranquille? On peut continuer les exercices. On continue. Alors, l'exercice 3. Conjuguer, prendre, comprendre, apprendre. Tá vendo que é a mesma família de verbo, que é o terceiro grupo. Mas aí você vai só conjugar. Aí vai perguntando, qu'est-ce que tu conjugue? Attention à l'orthographe, né? Você pode consultar se você precisar. Uma vez que você conhece o prendre, aí comprendre et apprendre, é a mesma coisa, mesma terminação. D'accord? Donc c'est parti, la vidéo sur pause, l'exercice et la correction après. Allez! Correction de l'exercice 3.
C'est difficile la conjugaison. A. Qu'est-ce que tu prends? Cuidado que tem S no final. B. Qu'est-ce que j'apprends? C. Qu'est-ce qu'il comprend? Aí o S já desapareceu. D. Qu'est-ce que vous prenez? E. Qu'est-ce que nous apprenons? Et F. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'ils comprennent? D'accord? Ça va, cette conjugaison? Pas trop difficile. On peut continuer. On continue avec l'exercice 1 de l'oral, qui est compréhension orale e até expressão oral, que você vai repetir comigo na correção. Voici la réponse. Trouver la question. Vai ter as respostas, você vai encontrar, você vai formar a pergunta. Avec, quel, qui, quand ou qu'est-ce que, ok? E tem écouter pour vérifier. Mas você pode escutar primeiro. Não tem problema. Aí ele vai entregar a resposta. Mas o mais importante é que você escuta. Tudo vai se encaixar na sua cabeça. Depois você escreve, ok? Se você quiser tentar escrever a pergunta antes de escutar, pode. Aí coloca um pausa agora. Depois você escuta o documento áudio. E depois você verifica, né? Do jeito que você acha melhor. Eu vou te passar agora o documento áudio. L'audio dans 3, 2, 1, parti! Unité 3, leçon 3, exercice 1. Voici la réponse. Trouvez la question avec quel, qui, quand, qu'est-ce que. Écoutez pour vérifier. A. Clara vient avec Léo. Qui vient avec Léo? B. Le film commence à 8 heures. Quand commence le film? C. Le titre du film? Les Mignons. Quel est le titre du film? D. C'est un dessin animé. Qu'est-ce que c'est? Le film finit à 10 heures. À quelle heure finit le film? Correction de l'exercice 1. C'était difficile? Non, c'est tranquille, hein? Écoutez pour vérifier. Donc, A. La réponse, c'est Clara vient avec Léo. Qui vient avec Léo? Clara vient avec Léo. B. Le film commence à 8 heures. C'est la réponse. Donc la question, c'est quand commence le film? Tout simplement. Quand commence le film? C. Le titre du film, Les Mignons. Donc la question, c'est quel est le titre du film? D'accord? D. La réponse, c'est un dessin animé. La question, qu'est-ce que c'est? Et E. Le film finit à 10 heures. À quelle heure finit le film? Ça va? Tranquille? On peut continuer? On va à un autre exercice. Un exercice oral, encore de compréhension orale, plus phonétique. D'accord? Distinguer le en et a. D'accord? E cocher. Então, você vai escutar todas essas palavras. Aí na primeira coluna, o som, toda vez que você vai escutar o som, escuta bem, escuta bem. En. Você vai fazer um tracinho. E toda vez que você vai escutar o som A, aí na segunda coluna, você vai colocar um ticozinho. A. Então, primeira coluna, en. Segunda coluna, A. D'accord? Escute. En, A. En, A. Muito bom exercício, porque é um exercício de fonética pura, ok? Que vai treinando seu ouvido com um som específico. O A é fácil. A, eu sei que você vai acertar todos os A. Agora o é mais difícil. C'est bon? T'es prête? Ó, documento áudio que eu vou passar agora. Se concentre, se precisar passar várias vezes, passa, sem problema. Então, audio dans
3, 2, 1. Allez! Unité 3, leçon 3, exercice 2. Distinguer en et à. Cocher. A, Café, B, croissant. C, Cinéma, D, danse. E, étudiant, F, artiste. Correction de l'exercice 2. C'est facile, difficile? Je pense que c'est facile. Ah bon. Allez, on y va. A, café. Aí é fácil. É o A. Ok? Café. Você pode repetir. Café. Oh, você não fala. Café. 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 B, croissant. Aí é o A. Croissant. O que é o mais difícil, né? É o cr, cr. Repete. Porque também é a parte oral você vai fazer. Você vai escutando, fazer a fonética. E comigo, na correção sempre, você vai repetir esses sons que são mais difíceis. Aproveite que eu estou aqui para você repetir. Em português, não confie em mim, mas em francês você pode. Ok? Donc, répète. Croissant. Croissant. C. Cinéma. Aí é um A, é fácil. Repete. Cinéma. Cinéma. Você não vai falar cinema. Não. Cinéma. Vai subindo. A última sílaba que vai subindo. D. Danse. É o an, que nem o croissant. Croissant, danse. D'accord? Répète. Danse. Danse. Conhece a música do Stromae, hein? Alors on danse. E. Étudiant. Étudiant é o an. Répète. Étudiant. Étudiant. Não coloca um S que não existe. Estudant. Não. Primeiro não é S. E não é tu. É tu. Étudiant. Étudiant. Mais rápido. Étudiant. F. Artiste é o A. Hein? Ok? Ça va? Você gostou do exercício? Quer mais um assim? Allez, on continue. Exercice 3. Même exercício. É a mesma coisa, o mesmo formato de exercício, só que o outro som, olha aí, a primeira coluna é o an. De novo. Você já viu que é o an de croissant, de danse. É aquele an, o mesmo. E o outro não é o A. Cuidado. A outra coluna aqui, a segunda coluna é o on. On. Aí, on. Eu não vou dar o exemplo agora porque eu vou entregar. É justamente isso que você vai fazer sozinho. Você vai se encaixar. On. Primeira coluna é o an, que a gente viu no outro exercício. Segunda coluna, on. Olha a diferença. Para você não faz nenhuma diferença. Para nós é bem diferente. Olha, vou fazer a primeira e a segunda. Primeira e a segunda. Primeira e segunda, ok? Donc, an. On. An. On. An. On. An. On. A única coisa que vai mudar, que pode te ajudar a mudar, é a posição da sua boca. O an, pense que é como se fosse um A. An. É nasal. Hein? Aí o on é como se fosse um O. Assim se fala on. E é nasal também. É muito difícil. Muito mesmo. Esse pode estudar a vida inteira e não sair esse som. Mas vamos nos aproximar um pouco do som, ok? Donc, c'est bon? Aí, se você precisar repetir várias vezes o documento áudio, fica à vontade. Quando você vai pegar o primeiro, o segundo, depois você vai ver, vai encaixar. Donc, document audio, attention, dans 3, 2, 1, c'est parti! Unité 3, leçon 3, exercice 3. Distinguer en et on. Cocher. A, profession. B, champion,
C. Compagnon. D. Allemand. E. Rouen. F. Lyon. G. Chanson. H. Concert. Voilà, c'est difficile, facile. Exercice 3. Donc A, profession. Profession. Et au on. Profession. Ok? Agora você viu que o B é champion. Aí tem os dois. Porque o champ é un, que nem danse, croissant, champ, champion. Tem os dois porque tem o on de champion. Ok? Après, compagnon. Aí tem dois on. Com e nion. Compagnon. Compagnon. Aí tem o outro que poderia ter os dois, mas o un e o on seria champignon. Champignon. Quase que nem champion. É, porque vocês confundem isso em português. Champignon, champignon. Mas é champignon. E o campeão é champion. É mais curtinho. Okay? É por isso que esses exercícios são bons, porque você está observando. Você está observando o som, na verdade. E você está treinando seu ouvido e sua fala. Porque a gente vai falar essa coluna também, hein, junto. Vamos lá. D. Allemand. Allemand. É o an. Ok? E. Rouen. Rouen. É o an também. F. Lyon. Lyon. É o on. Não é o an. É o on. Lyon. G. Chanson. Tem os dois. Chanson. H. Concert. Concert. Aí tem só o on. Tá vendo? Agora, vamos repetir. Foi fácil? Foi difícil? Vamos repetir tudo. Ok? Bem devagar. Você pode articular. Profession. Répète. Profession. Champion. Compagnon. Allemand. Rouen. Lyon. Chanson. Concert. Tá vendo? Trabalhou bastante. Foi bom. On a terminé. C'était le dernier exercice. Isso foi o último exercício. Esses exercícios que parecem muito bobinhos, porque às vezes parece, mas são muito importantes. Você viu como que você trabalhou o som do an, do on. Você fala, ah, caraca, tá difícil. Tá... Mas pelo menos você pode praticar. Todo o caderno de exercício tem esse tipo na terceira parte, tem esse tipo de exercício. Especialmente no módulo A1.1 e A1.2 também tem. Ok? Donc c'est bon? Donc c'est terminé la leçon 3 de l'unité 3. C'est facile, difficile, des difficultés. S'il existe, s'il y a des difficultés, parlez avec la professeur. D'accord? Você pode falar com seu professor qualquer dúvida, ou sua professora. Ok? Eu te encontro na próxima. Je te rencontre à la prochaine leçon. Oh, attention, hein? Merci beaucoup por l'attention. Félicitations. Parabéns se você está aqui. Porque realmente, se você está aqui, é porque você está fazendo a coisa certa. Ok? Você está show de bola. Parabéns. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut!